A história do Brasil no século XX guarda capítulos que ainda hoje ecoam nas conversas de bares, nas salas de aula e, principalmente, nos debates políticos que moldam o futuro da nação. Entre eles, poucos períodos carregam tanta carga de disputa e controvérsia quanto a ditadura militar iniciada em 1964. Para alguns, tratou-se de um tempo de ordem, de suposta segurança contra a ameaça comunista e de crescimento econômico. Para outros, foi um ciclo de autoritarismo, censura e violência que deixou cicatrizes profundas na democracia brasileira. A verdade é que a ditadura militar não pode ser reduzida a uma única narrativa. É um mosaico de luzes e sombras, onde triunfos econômicos coexistem com violações de direitos humanos, e onde discursos de progresso foram usados para mascarar dores e silêncios. O golpe de 31 de março de 1964 não aconteceu de forma isolada. Ele foi fruto de tensões acumuladas. A Guerra Fria dividia o mundo entre Estados Unidos e União Soviética, e o Brasil, com seu presidente João Goulart defendendo reformas sociais e aproximação com sindicatos, passou a ser visto por setores conservadores como um país em risco de cair no comunismo. O medo, alimentado por elites econômicas, parte da imprensa e pelo apoio velado dos Estados Unidos, criou o ambiente perfeito para que os militares assumissem o poder, prometendo restaurar a ordem e salvar a pátria. Mas esse salvamento custou caro. Os primeiros dias após o golpe já indicavam que a promessa de retorno rápido à democracia seria uma ilusão. Instalou-se um regime que, ao longo de 21 anos, governaria com mão de ferro, manipulando instituições, silenciando opositores e impondo uma narrativa oficial que resistiria ao tempo. A história da ditadura militar no Brasil é marcada pela disputa de memórias. De um lado, aqueles que celebram as grandes obras, o chamado milagre econômico e a disciplina social. De outro, os que lembram as prisões arbitrárias, as torturas, os desaparecimentos e a censura que calou artistas, jornalistas e intelectuais. Esse silêncio imposto foi talvez uma das armas mais eficazes do regime. A censura não apenas impedia a divulgação de ideias contrárias, mas moldava a própria percepção da realidade. Jornais eram cortados, músicas proibidas, peças de teatro vetadas, livros recolhidos. Um país inteiro aprendeu a falar em metáforas, a sussurrar o que pensava, a conviver com o medo. Essa cultura de silêncio prolongou-se mesmo após a abertura política, tornando o debate sobre a ditadura um campo de tensões até hoje. Mas o silêncio não conseguiu apagar as sombras. Documentos, testemunhos e relatórios revelaram a face mais cruel do regime. Prisões ilegais, sessões de tortura, desaparecimentos forçados. Famílias inteiras viveram décadas sem respostas sobre o paradeiro de filhos e pais levados por agentes do Estado. O discurso de ordem e segurança escondeu uma engrenagem de repressão que atingiu estudantes, trabalhadores, jornalistas e qualquer voz considerada perigosa para o regime. Ao mesmo tempo, os militares buscavam legitimar-se por meio do crescimento econômico. Durante os anos 1970, o país viveu o chamado milagre econômico, período em que o PIB cresceu de forma acelerada, grandes obras de infraestrutura foram erguidas e o Brasil parecia caminhar para o futuro. Mas esse crescimento tinha custos ocultos: concentração de renda, arroxo salarial e endividamento externo que estouraria nos anos 1980, mergulhando o país em crise. A promessa de prosperidade para todos mostrou-se, na prática, um projeto desigual e insustentável. A ditadura militar deixou marcas que ainda influenciam a política contemporânea. A Lei da Anistia de 1979, que perdoou tanto perseguidos quanto perseguidores, impediu que agentes responsáveis por violações fossem julgados. Isso criou ambiente de impunidade e dificultou o processo de reconciliação nacional. Até hoje, vozes se levantam pedindo justiça e reconhecimento pleno dos crimes cometidos, enquanto outras insistem em relativizar a violência do regime. Essa disputa pela memória da ditadura mostra que o Brasil ainda não conseguiu fechar completamente esse capítulo. A verdade sobre a ditadura militar no Brasil é complexa. Ela não cabe em slogans simplistas nem em visões nostálgicas. Ela exige análise crítica, reconhecimento das conquistas, principalmente, das violações. A democracia atual, com todas as suas falhas, foi construída a duras penas,
fruto da resistência de milhares que ousaram desafiar o silêncio. Revisitar esse passado não é apenas exercício de memória, mas também ato de responsabilidade. Compreender os erros para que não se repitam, valorizar as conquistas para que sejam preservadas. Esta introdução abre caminho para os próximos capítulos, que mergulharão em cada aspecto dessa história. O golpe que derrubou João Goulart, a consolidação do regime, as formas de resistência e repressão, o auge e a queda da economia militar, e finalmente a transição para a democracia. A narrativa revelará não apenas fatos, mas também as contradições de um período que moldou o Brasil moderno e que continua a dividir opiniões. Ao trazer à tona as verdades da ditadura militar, esta análise busca iluminar o que foi escondido nas sombras, romper o silêncio imposto pelo medo e convidar a reflexão sobre o preço da liberdade. Porque a democracia, mais do que nunca, depende da memória. O ano de 1964 foi um dos mais turbulentos da história do Brasil. O país vivia um clima de instabilidade política, econômica e social, marcado por crises sucessivas e por um sentimento generalizado de incerteza. No centro dessa tempestade estava o presidente João Goulart, herdeiro político de Getúlio Vargas e representante de uma ala trabalhista que defendia reformas profundas no país. Suas chamadas reformas de base, que incluíam propostas de reforma agrária, tributária, bancária e educacional, despertaram entusiasmo em setores populares, mas também geraram temor nas elites econômicas, nos militares e em parcelas da classe média. A Guerra Fria fornecia pano de fundo para essa tensão. O mundo estava dividido entre o capitalismo liderado pelos Estados Unidos e o socialismo sob a influência da União Soviética. No Brasil, qualquer medida de caráter popular ou redistributivo era rapidamente rotulada de ameaça comunista. João Goulart, embora não fosse comunista, passou a ser associado ao espectro vermelho, sobretudo pela sua aproximação com sindicatos e por sua retórica em defesa da soberania nacional. Essa associação foi habilmente explorada por seus opositores, que viam na propaganda anticomunista uma ferramenta poderosa de mobilização. O estupim para a crise veio em março de 1964, quando Goulart discursou no famoso comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Diante de milhares de pessoas, ele reafirmou seu compromisso com as reformas de base e defendeu mudanças estruturais para enfrentar a desigualdade. O discurso inflamou apoiadores, mas também alarmou adversários, que enxergaram ali a confirmação de suas suspeitas. O presidente estaria conduzindo o país para uma guinada à esquerda. Poucos dias depois, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, organizada em São Paulo e em outras capitais, levou multidões às ruas em protesto contra Goulart, pedindo intervenção militar e apresentando-se como defesa da democracia. Enquanto isso, nos bastidores, os militares já articulavam um movimento coordenado. Generais insatisfeitos com o governo costuravam apoio junto a governadores, empresários e líderes políticos. O papel dos Estados Unidos foi crucial. Documentos posteriores revelaram que Washington acompanhava de perto a situação e estava disposto a apoiar os militares, inclusive com ajuda logística e financeira, caso fosse necessário. A chamada Operação Brother Sun, preparada pelos Estados Unidos, previa envio de apoio naval ao Brasil para garantir a vitória do golpe, caso houvesse resistência popular. Na madrugada de 31 de março de 1964, as tropas começaram a se mover. O general Olímpio Mourão Filho, em Minas Gerais, marchou com suas forças em direção ao Rio de Janeiro, acelerando um processo que vinha sendo planejado, mas que ganhou vida própria naquele momento. A movimentação pegou Goulart de surpresa. Embora tivesse apoio de setores militares legalistas, como o general Ladário Telles, o presidente hesitou em convocar resistência armada. Não queria que o país mergulhasse em guerra civil. Em poucas horas, o destino estava selado. Goulart deixou Brasília e seguiu para Porto Alegre, onde ainda contava com o apoio do governador Leonel Brizola. Mas o isolamento político já era evidente. O Congresso, sob pressão, declarou vaga a presidência e empossou o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, em um ato que conferia aparência de legalidade ao golpe. Poucos dias depois, os militares assumiram o controle direto do governo, iniciando um regime que se estenderia por mais de 2 décadas.
O golpe de 1964 não foi apenas um movimento militar. Foi resultado de uma aliança ampla entre setores conservadores da sociedade brasileira. Empresários, fazendeiros, parte da classe média urbana, setores da imprensa e da Igreja Católica apoiaram a derrubada de Goulart, convencidos de que estavam salvando o país do perigo comunista. Para eles, o golpe era uma espécie de contra-revolução preventiva, destinada a impedir que o Brasil seguisse o caminho de Cuba, que havia adotado o socialismo alguns anos antes. Mas o que se apresentava como defesa da democracia rapidamente revelou seu verdadeiro caráter autoritário. Os militares não apenas derrubaram Goulart, instauraram uma nova ordem, dissolvendo direitos políticos, perseguindo opositores e prometendo eleições que nunca vinham. O que começou como uma suposta medida provisória transformou-se em um regime que duraria 21 anos. Esse primeiro capítulo da história da ditadura militar revela como o medo, a manipulação de narrativas e os interesses geopolíticos se combinaram para interromper a democracia brasileira. O golpe de 1964 foi legitimado por parte significativa da sociedade, mas suas consequências logo mostrariam que a promessa de estabilidade escondia um projeto de poder duradouro. Após a derrubada de João Goulart, os militares assumiram o poder com a justificativa de restaurar a ordem e preservar a democracia. No entanto, rapidamente ficou claro que a nova ordem não se tratava de um governo provisório, mas de um regime autoritário que se instalaria por mais de 2 décadas. Os generais à frente do poder elaboraram uma estrutura de comando rígida, centralizada e fortemente controlada, capaz de restringir liberdades individuais, manipular a política e silenciar qualquer oposição. O instrumento mais emblemático dessa consolidação foi o Ato Institucional número 5, Inteligência Artificial 5, decretado em 1968. Com ele, o regime ampliou seus poderes de forma quase ilimitada. O Congresso poderia ser fechado, mandatos políticos cassados, direitos constitucionais suspensos. A censura à imprensa tornou-se oficial, e qualquer crítica ao governo passou a ser vista como ameaça à segurança nacional. O Inteligência Artificial 5 não apenas reforçou o autoritarismo, mas instituiu o medo como método de governo. Jornalistas, artistas, professores e estudantes passaram a viver sob constante vigilância, sabendo que suas palavras poderiam resultar em prisões ou desaparecimentos. Para manter o controle, os militares criaram uma sofisticada máquina de inteligência e repressão. O Serviço Nacional de Informações, SNI, coordenado pelo general Golbery do Couto e Silva, tornou-se o cérebro do regime. Com ramificações em todo o território nacional, o SNI monitorava a sociedade, produzia relatórios detalhados e alimentava os militares com informações sobre adversários reais ou potenciais. Esse sistema permitiu ao governo antecipar movimentos de resistência e neutralizá-los antes que se tornassem ameaças. A censura foi outro pilar fundamental. Jornais eram submetidos a cortes diários, músicas tinham letras proibidas, peças de teatro eram vetadas, filmes não chegavam às telas. Grandes artistas, como Chico Buarque e Caetano Veloso, viram suas obras cerceadas. Para burlar a censura, criaram metáforas, duplos sentidos e linguagens simbólicas que marcaram a cultura da época. A criatividade tornou-se arma contra o silêncio imposto, mas ainda assim, muitos foram perseguidos, presos ou forçados ao exílio. A política formal também foi moldada ao gosto do regime. Os partidos políticos existentes foram extintos e substituídos por um bipartidarismo artificial. A ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que apoiava o governo, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que representava a oposição consentida. Essa configuração permitia aos militares manter a aparência de funcionamento democrático, enquanto, na prática, controlavam os resultados. A cada eleição, fraudes, manipulações e restrições garantiam que o poder permanecesse nas mãos dos generais. Além disso, o regime construiu um ciclo de sucessões cuidadosamente planejado. Em vez de eleições diretas para presidente, os generais indicavam seus sucessores, que eram confirmados pelo Congresso sob forte pressão. Esse processo garantiu continuidade ao projeto militar, passando por presidentes como Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Cada um tinha estilo próprio,
Mas todos seguiam a lógica de manutenção do controle e de supressão das liberdades. A propaganda oficial desempenhou papel central na sustentação do regime. Campanhas como Brasil, ame-o ou deixe-o exaltavam o nacionalismo, incentivando a população a associar críticas ao governo com traição à pátria. A televisão, em expansão nos anos 70, foi usada como instrumento de propaganda, reforçando a imagem de progresso e estabilidade. Grandes obras de infraestrutura, como a Transamazônica e a Ponte Rio-Niterói, eram apresentadas como símbolos de modernidade, enquanto a repressão ficava escondida nos porões do regime. Apesar do controle quase absoluto, resistências surgiram. Estudantes organizavam protestos, trabalhadores realizavam greves e intelectuais buscavam driblar a censura. Cada ato de resistência, porém, era vigiado e reprimido com força desproporcional. O regime usava a justificativa da segurança nacional para criminalizar qualquer forma de contestação, associando opositores a comunistas perigosos. Essa retórica ajudava a legitimar, perante parte da população, práticas autoritárias. O controle, no entanto, não se limitava ao campo político. O regime também interveio na educação, alterando currículos e promovendo disciplinas como educação moral e cívica, destinadas a moldar cidadãos obedientes e patrióticos. As universidades, foco de mobilização estudantil, foram alvo de intervenções e perseguições. Professores foram demitidos, estudantes expulsos, e o pensamento crítico passou a ser tratado como inimigo do Estado. O capítulo do regime e do controle mostra como a ditadura militar brasileira construiu-se sobre 3 pilares principais: repressão política, censura cultural e propaganda nacionalista. Essa tríade sustentou por anos um governo que se apresentava como defensor da ordem, mas que, na prática, mergulhou o país em um sistema de vigilância, medo e silenciamento. A promessa inicial de breve intervenção para salvar a democracia revelou-se um projeto autoritário de longo prazo, que deixaria marcas profundas na vida política e social do Brasil. Todo regime autoritário gera resistência, e com a ditadura militar brasileira não foi diferente. Desde os primeiros anos após o golpe de 1964, setores da sociedade organizaram-se para contestar a nova ordem. Estudantes, trabalhadores, artistas, intelectuais e até parte do clero católico se levantaram contra o autoritarismo. Mas a repressão do Estado não tardou a responder, e a máquina militar mostrou-se implacável diante de qualquer sinal de oposição. A história desse período é marcada pela coragem dos que resistiram e pelo sofrimento imposto por um regime que fez da violência institucionalizada um de seus principais instrumentos de poder. O movimento estudantil foi um dos primeiros focos de resistência. Universidades se tornaram centros de mobilização, organizando protestos, assembleias e marchas contra a ditadura. Em 1968, o auge dessa mobilização ficou marcado pela morte do estudante Edson Luiz, no Rio de Janeiro, assassinado por policiais durante um protesto no restaurante Calabouço. Sua morte provocou comoção nacional e gerou a famosa passeata dos 100 mil, quando uma multidão ocupou as ruas do Rio exigindo liberdade e democracia. Foi um momento de afirmação da juventude contra a opressão, mas também um dos gatilhos para o endurecimento do regime com o Inteligência Artificial 5. Os trabalhadores também desempenharam papel importante na resistência. Apesar da repressão sindical, greves e paralisações surgiam em fábricas e categorias estratégicas. No ABC Paulista, metalúrgicos organizaram mobilizações que seriam fundamentais anos mais tarde para a redemocratização. Sindicatos perseguidos mantinham viva a chama da contestação, mesmo diante da vigilância constante dos órgãos de segurança. Artistas e intelectuais encontraram nas artes uma forma de resistência simbólica. Canções, peças de teatro, romances e filmes exploravam metáforas e críticas veladas ao regime. Nomes como Chico Buarque, Geraldo Vandré, Caetano Veloso e Gilberto Gil transformaram a música em instrumento de denúncia. No teatro, o grupo Oficina e dramaturgos como Augusto Boal usavam o palco para questionar a realidade política. Muitos desses artistas acabaram presos ou forçados ao exílio, mas sua produção cultural ajudou a manter viva a memória da resistência. A Igreja Católica também teve papel ambíguo.
Enquanto setores conservadores apoiaram o golpe, parte significativa do clero engajou-se na defesa dos direitos humanos. A teologia da libertação, inspirada em ideais de justiça social, tornou-se referência para padres e bispos que se posicionaram contra as violações do regime. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, emitiu documentos críticos, e organizações ligadas à Igreja acolheram perseguidos políticos e denunciaram práticas de tortura. Diante dessas resistências, a repressão do Estado foi sistemática. Prisões arbitrárias tornaram-se comuns, e centros de detenção e tortura se espalharam pelo país. O DOI-CODE, Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, ficou conhecido como um dos mais temidos instrumentos de repressão. Ali, opositores eram submetidos a espancamentos, choques elétricos, afogamentos e outras práticas desumanas. Muitos não sobreviveram, e dezenas permanecem desaparecidos até hoje, sem que suas famílias tenham encontrado seus corpos. Entre os que pegaram em armas contra o regime, a repressão foi ainda mais brutal. Grupos de guerrilheiros urbanos e rurais acreditavam que a ditadura só cairia por meio da luta armada. O movimento da guerrilha do Araguaia, organizado pelo Partido Comunista do Brasil, foi o exemplo mais emblemático. Entre 1972 e 1975, jovens guerrilheiros se instalaram na selva amazônica tentando organizar camponeses contra o regime. O exército reagiu com violência extrema, mobilizando milhares de soldados, praticando execuções sumárias e desaparecendo com corpos. A guerrilha foi esmagada, mas se tornou símbolo da resistência armada. O impacto humano dessa repressão foi devastador. Relatórios da Comissão Nacional da Verdade, criada décadas depois, identificaram mais de 400 mortes e desaparecimentos forçados atribuídos ao regime, além de milhares de casos de tortura. Esses números, embora oficiais, são considerados subestimados, pois muitas vítimas não foram registradas. Cada número representa uma vida interrompida, uma família marcada pela ausência, um silêncio imposto pela violência de Estado. A estratégia do regime não era apenas eliminar opositores, mas também espalhar o medo. O terror psicológico fazia parte da repressão. Famílias eram vigiadas, amigos eram intimidados, vizinhos desconfiavam uns dos outros. O medo tornou-se cotidiano, e a autocensura, uma forma de sobrevivência. A repressão não atingia apenas militantes políticos, mas também cidadãos comuns que ousavam questionar a ordem estabelecida. Esse capítulo revela que a ditadura militar no Brasil foi sustentada por um aparato repressivo que transformou a resistência em crime e a liberdade em ameaça. Mas também mostra que, apesar do medo e da violência, milhares de brasileiros encontraram coragem para resistir, seja nas ruas, na música, na literatura, nos púlpitos ou até nas selvas da Amazônia. A resistência não derrotou imediatamente o regime, mas manteve viva a chama da democracia que, anos mais tarde, iluminaria o caminho da redemocratização. Se a ditadura militar brasileira foi marcada pela repressão e pela censura, também foi sustentada por um discurso de crescimento econômico e progresso. A promessa de modernização e desenvolvimento tornou-se vitrine do regime, especialmente durante os anos 1970, quando o país viveu o chamado milagre econômico. Contudo, por trás das estatísticas impressionantes, escondiam-se desigualdades sociais profundas e um modelo que terminaria em crise devastadora. O milagre econômico teve início no governo do general Emílio Garrastazu Médici, considerado o período mais duro da repressão, mas também o de maior crescimento econômico. Entre 1969 e 1973, o Produto Interno Bruto, PIB, brasileiro cresceu a taxas superiores a 10% ao ano, números raramente vistos em qualquer país do mundo. Grandes obras de infraestrutura, como a Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói e a usina de Itaipu, foram apresentadas como símbolos de modernidade e de um futuro promissor. O regime usava essas conquistas para legitimar-se, associando a imagem dos militares à eficiência e ao progresso. O governo investiu fortemente em setores estratégicos, como indústria automobilística, telecomunicações e energia. Empresas estatais foram fortalecidas e novas instituições criadas para financiar projetos de grande porte.
A propaganda oficial reforçava a ideia de que o Brasil estava prestes a se tornar uma potência mundial. O slogan Brasil, ame-o ou deixe-o sintetizava essa mistura de nacionalismo e autoritarismo, onde questionar o regime era visto como traição à pátria. No entanto, o milagre não se refletia igualmente para todos. Enquanto a economia crescia, o arroxo salarial imposto aos trabalhadores mantinha baixos os custos de produção e garantia lucros elevados para empresários. A concentração de renda aumentava, e a desigualdade social tornava-se mais visível. O crescimento beneficiava principalmente as elites e as classes médias urbanas, enquanto grande parte da população continuava à margem. A expansão da economia não significava melhoria das condições de vida para a maioria dos brasileiros. O financiamento desse crescimento estava baseado em grande parte no endividamento externo. O Brasil contraiu vultosos empréstimos junto a bancos internacionais, apostando que o crescimento sustentaria o pagamento futuro. Durante algum tempo, essa estratégia funcionou, pois os juros internacionais eram baixos. Mas a crise do petróleo em 1973 e a elevação das taxas de juros nos anos seguintes mudaram completamente o cenário. O que parecia sustentável revelou-se armadilha. A dívida externa cresceu de forma explosiva, e o país passou a enfrentar dificuldades para honrar seus compromissos. Nos anos 1980, já sob o governo do general João Figueiredo, último presidente militar, o milagre transformou-se em pesadelo. O crescimento despencou, a inflação disparou e o desemprego aumentou. O chamado década perdida na América Latina teve início justamente nesse contexto. O Brasil, que havia se apresentado como exemplo de desenvolvimento acelerado, mergulhava em crise econômica e social. A propaganda oficial, que durante anos exaltou o milagre, perdeu força diante da realidade. O regime já não conseguia convencer a população de que o futuro seria promissor. As greves do ABC Paulista, lideradas por sindicalistas como Luiz Inácio Lula da Silva, mostraram que os trabalhadores não estavam dispostos a aceitar o arroxo salarial. Movimentos sociais cresciam, denunciando as desigualdades e exigindo mudanças. A crise econômica corroía a legitimidade dos militares e acelerava o processo de abertura política. Esse capítulo mostra que o milagre econômico foi ao mesmo tempo vitrine e ilusão. De um lado, transformou o Brasil em país industrializado, com obras de grande porte que até hoje marcam sua paisagem. De outro, aprofundou desigualdades, sustentou-se em dívida insustentável e terminou em crise que impactaria gerações. A promessa de prosperidade para todos revelou-se mito, usado para encobrir repressão política e legitimar um regime autoritário. No fim, a ditadura militar não deixou apenas cicatrizes na democracia, mas também um legado econômico contraditório. Crescimento rápido seguido de colapso, modernização acompanhada de exclusão, obras monumentais erguidas sobre o silêncio dos que sofriam. O fim da ditadura militar no Brasil não aconteceu de forma abrupta, mas como um processo lento e cuidadosamente controlado pelos próprios militares. A chamada abertura política foi construída como tentativa de preservar a imagem das Forças Armadas e garantir que a transição não resultasse em julgamentos ou punições aos responsáveis por violações de direitos humanos. Ainda assim, esse período foi marcado por pressões populares crescentes, crises econômicas profundas e mobilizações sociais que exigiam democracia plena. O general Ernesto Geisel, presidente entre 1974 e 1979, foi o primeiro a reconhecer que o regime não poderia se sustentar indefinidamente. Sob sua liderança, iniciou-se o que chamou de abertura lenta, gradual e segura, uma estratégia para devolver o poder aos civis sem perder o controle do processo. Geisel sabia que a repressão mais brutal desgastava a imagem do regime, mas também enfrentava a resistência interna dos chamados linha dura, militares que defendiam a continuidade do autoritarismo sem concessões. Durante esse período, a oposição começou a ganhar força. O Movimento Democrático Brasileiro, MDB, único partido autorizado a representar a oposição, tornou-se espaço de resistência institucional. Nas eleições parlamentares de 1974, o MDB obteve vitória expressiva, revelando que parte significativa da população ansiava por mudanças. Foi um recado claro aos militares:
Mesmo sob censura e manipulação, o desejo de democracia crescia. Um dos marcos da abertura foi a Lei da Anistia de 1979, sancionada já no governo do general João Figueiredo. A lei permitiu o retorno de exilados políticos e a libertação de presos, mas também concedeu perdão aos agentes do Estado que cometeram crimes durante a ditadura. Essa simetria, que colocava vítimas e algozes no mesmo patamar, foi criticada por organizações de direitos humanos, mas garantiu aos militares proteção contra processos judiciais. A anistia permanece até hoje como um dos pontos mais polêmicos da transição brasileira. A sociedade civil desempenhou papel crucial nesse período. Sindicatos, movimentos estudantis, organizações religiosas e novos partidos políticos surgiram com força renovada. O movimento sindical, especialmente no ABC paulista, protagonizou grandes greves que desafiaram o regime e deram origem a novas lideranças, entre elas Luiz Inácio Lula da Silva, que se tornaria figura central da política nas décadas seguintes. O movimento estudantil também voltou às ruas, exigindo eleições diretas e denunciando a violência ainda praticada por setores da repressão. A campanha das diretas já, em 1983 e 1984, foi a maior demonstração popular de desejo pela democracia. Milhões de brasileiros ocuparam praças e avenidas em todo o país, pedindo eleições diretas para presidente. Embora a emenda constitucional que restabeleceria o voto direto tenha sido derrotada no Congresso, a pressão popular tornou impossível para os militares manterem o regime como estava. Em 1985, uma eleição indireta elegeu Tancredo Neves como presidente civil, encerrando simbolicamente a era militar, embora Tancredo tenha falecido antes de tomar posse, deixando José Sarney como chefe do executivo. A herança da ditadura, no entanto, permaneceu. As Forças Armadas saíram do poder sem terem sido responsabilizadas por seus crimes, protegidas pela Lei da Anistia. Muitos documentos oficiais sobre desaparecidos políticos e operações repressivas nunca foram divulgados, alimentando uma cultura de silêncio. Além disso, práticas autoritárias, como violência policial e criminalização de movimentos sociais, continuaram a ecoar nas décadas seguintes, mostrando que o autoritarismo não havia desaparecido completamente. Na política, a ditadura deixou marcas visíveis. O sistema partidário, remodelado durante o regime, continuou fragmentado e marcado pelo pragmatismo. O uso da propaganda nacionalista e da manipulação midiática serviu de inspiração para campanhas posteriores. A concentração de poder no executivo, característica do período, ainda influencia a dinâmica política brasileira. O legado econômico também foi contraditório. As grandes obras e a industrialização acelerada transformaram o Brasil em potência regional, mas a dívida externa e a desigualdade social geradas pelo milagre econômico mergulharam o país em crise durante a década de 1980. Essa herança dificultou a consolidação da nova democracia, que nasceu já sob a pressão de hiperinflação e instabilidade. Do ponto de vista da memória, o Brasil ainda convive com disputas em torno da ditadura. Parte da sociedade insiste em recordar o período como tempo de ordem e progresso, ignorando ou minimizando a repressão. Outra parte luta para manter viva a memória das vítimas e exigir justiça. A criação da Comissão Nacional da Verdade, em 2011, foi tentativa de enfrentar esse passado, mas ainda insuficiente diante da magnitude das violações cometidas. Esse capítulo mostra que a abertura política foi, ao mesmo tempo, conquista e concessão. Conquista porque resultou da pressão de milhões de brasileiros que não aceitaram viver em silêncio. Concessão porque foi controlada pelos militares para proteger seus interesses e garantir impunidade. A herança desse processo continua presente na política, na sociedade e nas instituições, lembrando que a democracia brasileira foi conquistada com esforço, mas permanece frágil diante de forças que, vez ou outra, tentam reabilitar o autoritarismo. Ao olhar para o passado recente do Brasil, percebe-se que a ditadura militar de 1964 a 1985 não é apenas um capítulo encerrado da história, mas uma memória que continua a influenciar a política, a sociedade e até mesmo os discursos do presente. Mais de 3 décadas após o retorno da democracia, o país ainda se divide em torno das interpretações sobre aquele período.
De um lado, vozes que defendem o regime como tempo de ordem e crescimento. De outro, testemunhos e documentos que expõem a face sombria de um Estado autoritário marcado por censura, perseguição e violência. Entre esses polos, encontra-se a disputa pela verdade, um debate que mostra o quanto o passado ainda não foi plenamente resolvido. A ditadura deixou um legado ambíguo. Houve grandes obras de infraestrutura, industrialização e crescimento econômico, mas também desigualdade crescente, endividamento externo e crise profunda na década de 1980. Houve discursos de nacionalismo e modernização, mas também práticas de tortura, desaparecimentos forçados e supressão de liberdades. Esse contraste revela que qualquer análise séria precisa reconhecer tanto os avanços materiais quanto os custos humanos e sociais que os sustentaram. A Lei da Anistia, aprovada em 1979, permanece como um dos símbolos mais controversos dessa herança. Ela permitiu o retorno de exilados e a libertação de presos políticos, mas também blindou agentes da repressão contra punições. Assim, o Brasil escolheu a reconciliação sem justiça, optando pelo silêncio em vez da responsabilização. Diferentemente de países como a Argentina e o Chile, que julgaram militares envolvidos em violações, o Brasil manteve uma cultura de impunidade. Essa escolha ainda hoje alimenta debates sobre a fragilidade da democracia e o risco de repetição de erros. A criação da Comissão Nacional da Verdade, em 2011, foi tentativa de enfrentar esse passado. Seu relatório final, publicado em 2014, identificou centenas de mortes e desaparecimentos, detalhou práticas de tortura e recomendou medidas para evitar que tais crimes voltassem a ocorrer. No entanto, suas conclusões enfrentaram resistência, tanto de setores militares quanto de políticos que preferiram minimizar o impacto do documento. Assim, a verdade oficial continua em disputa, e muitas famílias seguem sem resposta sobre o destino de seus entes desaparecidos. A memória da ditadura também é usada como arma política. Discursos que exaltam o regime aparecem de tempos em tempos, especialmente em momentos de crise institucional. Alguns líderes tentam resgatar símbolos militares para reforçar suas narrativas de autoridade, disciplina e combate à corrupção. Outros alertam que tais discursos representam ameaça à democracia, pois relativizam violações e romantizam o autoritarismo. O embate em torno da ditadura não é apenas histórico, mas profundamente atual, revelando como o passado é constantemente reinterpretado para servir ao presente. Do ponto de vista social, a ditadura deixou marcas invisíveis, mas persistentes. A cultura do medo e da autocensura moldou gerações, ensinando que contestar o poder podia significar risco à vida. Essa herança ajuda a explicar por que, ainda hoje, movimentos sociais e protestos muitas vezes são tratados com desconfiança ou repressão excessiva. A lógica de criminalizar a dissidência não desapareceu com o fim do regime. Ela sobreviveu em práticas policiais e em discursos políticos que associam contestação à ameaça à ordem. Ao mesmo tempo, a resistência durante a ditadura deixou legado de coragem e esperança. Estudantes, trabalhadores, artistas, religiosos e guerrilheiros mostraram que era possível enfrentar o autoritarismo, ainda que com custos altos. Essa memória de luta inspira gerações e reforça a ideia de que a democracia não foi concedida, mas conquistada com suor, dor e sangue. Reconhecer essa resistência é tão importante quanto denunciar os crimes do regime. O encerramento desta narrativa ressalta que a verdade sobre a ditadura militar no Brasil ainda está em disputa. Não se trata apenas de discutir o passado, mas de decidir o futuro. A democracia brasileira, jovem e ainda frágil, depende da capacidade de enfrentar esse legado com honestidade. Negar as violações é abrir espaço para que elas se repitam. Romantizar o autoritarismo é ignorar o sofrimento de milhares. Por isso, a memória da ditadura deve ser cultivada não como ferida que paralisa, mas como alerta que fortalece. O Brasil de hoje vive novos desafios: polarização política, desinformação digital, tensões entre poderes e discursos autoritários que tentam ganhar espaço. Nesse cenário, recordar o que foi a ditadura não é exercício acadêmico distante, mas necessidade vital. Cada vez que alguém relativiza a tortura ou exalta o inteligência artificial 5,
o país é chamado a reafirmar seu compromisso com a democracia. Cada vez que famílias buscam notícias de desaparecidos, lembram que justiça adiada é justiça negada. No fim, a ditadura militar brasileira permanece como sombra que insiste em acompanhar o presente. A encruzilhada que o país enfrenta é clara: aprender com a história para proteger a democracia ou repetir erros que podem custar novamente a liberdade. A verdade, por mais dolorosa que seja, é o único caminho para que o Brasil avance. O futuro da nação dependerá da escolha coletiva de preservar a memória, fortalecer as instituições e valorizar a diversidade de vozes que compõem a sociedade. Porque a democracia não é apenas um regime político, é o compromisso diário de nunca mais permitir que o silêncio e a sombra substituam a liberdade e a luz.